Fala galera, voltamos aqui com o Flow, com o Eberlin e o Rodrigo Silva. E como vocês gostaram sobre fósseis e paleontologia em geral, a gente trouxe aqui de novo para vocês. Bora lá. Igor, quando descobriram os tecidos mole em dinossauro, todo mundo sabe que carne, por exemplo, não dura mais que alguns poucos dias fora da geladeira. Todo mundo sabe disso, não sabe? É óbvio e evidente. Uma coisa legal de explicar. Carne, ovos, essas coisas, elas apodrecem rápido por conta da atividade de água, que é a quantidade de água livre presente, né, na composição da carne, nas moléculas, enfim. Existe a água combinada, que é uma água que está fortemente ligada às outras moléculas que compõem a carne. Existe um outro tipo de água que eu não vou lembrar agora. Ela tá um pouquinho mais fraca ali ligada, e aí a gente tem a água livre, que elas só estão ligadas a outras moléculas de água. Então, geralmente é essa água que sai quando a gente frita, né, as coisas, quando a gente vai ressecar alguma coisa, enfim. Essa água, ela permite o crescimento microbiano. Por quê? Os micro-organismos, eles precisam de água pro metabolismo deles, né, pro metabolismo celular. E aí, nessa água também tem nutrientes dissolvidos, que é importante, né, para o desenvolvimento deles e o crescimento, né. Tem a questão de pressão osmótica também. Então, é por isso que alimentos que têm uma atividade de água maior, eles apodrecem mais rápido. Por isso que uma das técnicas de aumento aí da vida útil de alimentos é justamente ressecar. Não vou lembrar exatamente a palavra agora, mas ressecando um alimento, ele vai durar mais. Uma evidência científica. A gente pode fazer o experimento, ele é reprodutível, você pode fazer em vários pontos do mundo. Inclusive, tinha uma estimativa que dizia que material orgânico depositado em rochas não deveria durar mais que 200 anos, não poderia passar de 200 anos. Essa estimativa existia. Quando encontraram esse tecido mole dentro de dinossauro, ele estava orgânico, tinha, vamos dizer assim, carne e ossos ali. Tinha colágeno, tinha células sanguíneas, mais de 17 tipos de biomoléculas já foram encontrados em ossos de dinossauros e de todos os animais no registro fóssil. Todos aqueles animais ali já foram encontrados com material orgânico, não fossilizado. Uma prova evidente que... São poucos exemplos que a gente tem, né? E ainda é um ramo de pesquisa incipiente, justamente porque são poucos achados, né? Então, tipo, numa busca rápida do Google acadêmico, você consegue achar os trabalhos pesquisadores que encontraram isso, né? E, inclusive, nos artigos mesmo tem explicando que esses estudos ainda estão sendo desenvolvidos para entender os processos, como aquela carne foi preservada. Aquela carne não, né? Aquele material foi preservado. Mas não é exatamente como ele tá falando, gente. Tem coisa que não tem como. Tem coisa que desnatura ali, que se degrada facilmente. Não é uma coisa fresca que você vai encontrar. Como é uma área incipiente, né? Não tem muitas explicações, muitos dados, então não tem como a gente afirmar muito bem. Eu não sei se realmente já tem aí uma novidade, mas obviamente, você falar sobre todo o registro fóssil encontrado, descoberto, dizer que tem material orgânico em todos eles, então ele fez aí uma revisão bibliográfica de todos os trabalhos de paleontologia para afirmar uma coisa dessa. Isso é algo assim muito estratosférico para você estar afirmando uma coisa dessa, tá entendendo? Isso foi feito numa única catástrofe. Aí disseram o seguinte: olha, sabemos, pensa os argumentos de lógica. Sabemos que tecido mole não dura milhões e milhões de anos soterrado. Encontramos tecido mole em animais soterrados. Qual a conclusão? Olha, se você é um cientista imparcial, que a sua cosmovisão não está te guiando, qual é a conclusão? Esse registro fóssil foi formado há milhares de anos, no máximo. Mas sabe o que os cientistas falaram no mundo? Saiu um trabalho científico sobre isso. Temos, então, que reavaliar a nossa posição que tecido mole se degrada rapidamente no meio ambiente. E aí começaram a sair artigos no mundo como catalisadores, como preservantes, melhor dizendo, né? Preservantes teriam preservado o tecido mole por 60 milhões de anos, porque dinossauro disse que foi extinto há 60 milhões de anos. Saiu um artigo de uma cientista, Mary Schwartz, inclusive, ela disse, olha, fiz um experimento aqui, acho que foi com cobre, e deixei a proteína lá no meu laboratório, ficou 2 anos
e ela não degradou. Olha, provei. Gente, esse artigo foi publicado na Science. Quando eu li, a Science é o maior periódico científico que temos hoje. Quando eu de novo, não é algo recorrente. Nada na biologia é 100%, gente. Tudo depende, entendeu? Aparecer alguns casos desses mostram que algumas coisas podem não se aplicar àquele caso, entendeu? Então a gente tem que estudar o ambiente circundante de onde aquele fóssil foi encontrado. Tem muita coisa a ser olhada aí. Bom, eu não sei como que tá aí a literatura atual sobre isso, né? Alguns achados não podem derrubar e de imediato toda a estrutura de uma área de estudo, entendeu? Você tem que entender o que rolou para aquilo ali ter acontecido, né? E obviamente não é um tecido in natura que foi encontrado, né? Eu li aquilo e falei assim, gente, não pode. Olha como a cosmovisão, né, Rodrigo, está guiando o cientista. Porque 2 anos, frente a 60 milhões, é uma ciência, nenhum cientista vai colocar ideologia na ciência, né? Isso aí é algo básico da ética profissional. Gota no oceano. Não tem como você preservar tecido mole em dinossauro por 60 milhões de anos. Então a gente tem uma prova definitiva. Eu acho que é quase que irrefutável. A gente não tem provas irrefutáveis, mas é quase. Você como químico, está dizendo que não tem algo que manteria aquilo ali orgânico por todo esse tempo. Olha, você pode colocar o preservante que você quiser. Mas nós sabemos que raios cósmicos atingem a Terra. Esses raios cósmicos penetram no que for. Solo, inclusive, rocha, inclusive. Ainda mais em rocha sedimentar. Então você pode preservar do jeito que você quiser. O raio cósmico destruiria. Até o raio que o parta. Até o raio que o parta. Mas ele deu uma viajada, assim, sensacional agora. Cara, tinha que ser, assim... A gente não teria a atmosfera, né? Nesse exemplo aí que ele deu. Porque um raio cósmico para chegar aqui e destruir uma carne, gente, a gente não tinha... Primeiro que a vida não tava aqui, né? De tanta radiação. Vamos por aí. E aí, quando esses raios, né, batem na nossa atmosfera, eles mudam. O que a gente sente aqui é bem menos do que sentiria se a gente não tivesse uma atmosfera. Primeiro que não era nem pra ter vida. Se tivesse vida, era pra gente estar tudo deformado, muito louco, entendeu? Ou então a gente teria aí várias adaptações para resistir à radiação. Então eu acho que o mínimo, assim, que pode afetar é influenciar aí em mutações. Regiões do nosso DNA que fazem o reparo, né, da região de outras regiões do DNA que estão com erro. E aí, por isso que é o perigo, né, de se expor ao sol e radiação justamente por isso. Mas ela não vai degradar um material, não, gente. Então, assim, é uma questão de fé? Absolutamente não. É uma questão de ciência. Agora, por que não se aceita? É porque, assim, estão falando que o Palmeiras tem Mundial e o corintiano não vai aceitar, não é? Não, mas não tem, né? É ciência. Eu não sei. Eu só vou te pretando. Você viu que eu não tô nessa treta. Mas é como você chegar numa assembleia de corintianos e falar assim, gente, eu descobri que o Palmeiras tem Mundial. Eles não estão aceitando. É óbvio demais. É óbvio demais que a Terra é jovem. Que a Terra é absolutamente jovem e é óbvio demais que a vida... Engraçado que ele tá sempre afirmando isso, mas quando ele traz alguma evidência, ela é muito rasa e ele não consegue linkar isso com esse argumento de a Terra é jovem. A maior parte das vezes que eu vejo ele falando isso, ele não traz nenhum argumento assim pra dizer, a Terra é jovem por isso. A Terra é jovem. A gente tem evidências no genoma, a gente tem... tá vendo esse registro fóssil todo aqui? A gente encontrou esse registro fóssil em cima dos Alpes. E sabe o que tinha lá? Restos de animais marinhos. O genoma, gente, pelo amor de Deus, nosso genoma, ele remonta a nossa história evolutiva, ele declara ali que a gente tem milhões de anos de evolução. A gente, na nossa espécie, não, é um milhãozinho aí, no máximo, nosso gênero, mas a gente tem muita evidência, material genético de vírus, faz parte do nosso DNA, parte do DNA de outras espécies do gênero Homo, então isso aí é uma coisa básica que já rebate aí tudo que ele falou. Em cima dos Alpes. Aí eles falaram assim, olha, era um fundo do mar que ao longo de milhões e milhões de anos foi se transformando nos Alpes. Mas a gente sabe que a erosão come a superfície dos montes 4 milímetros por ano.
milhões e milhões de anos, a superfície dos Alpes já teriam sido lavadas pelo menos 100 vezes. Mas o registro fóssil está lá, os fósseis estão lá. O que isso significa? Mas assim, pelo argumento dele, não era para existir nenhuma montanha. Então, como que ele me explica a existência aí das cordilheiras, de montes? Como que ele explica? Porque assim, não era para ter desnível, não era para ter... A gente não tinha que ter um solo acidentado, era para ser tudo reto, né? Terra plana. E assim, não é que foi se transformando, né? O que acontece? Isso daí é tectônica de placas, isso daí é deriva continental básica, gente. De uma forma bem simples, os Alpes foram originados a partir da colisão e interação ali entre placas tectônicas, né? A africana e a eurasiana, eu acho, né? Essas colisões, né, de blocos quilométricos de terra geram dobramentos na crosta terrestre. E aí foi elevando, né, o fundo da bacia oceânica ali do mar de Tétis, e aí formou essa cadeia montanhosa ali dos Alpes. Esse argumento de a erosão não permite... Gente, meu Deus do céu. Uma grande catástrofe global, soterrou tudo isso. Olha, tá vendo ali? É fantástica essa figura aqui, né, Rodrigo? Na verdade, eu confesso, até desculpa invadir o programa, eu quase virei um co-host aqui, né? Eu digitei aqui e pedi pra ele pegar no Google. Tá vendo, lá o Igor, tá vendo as superfícies? Elas são lisinhas. As camadas são lisas. Isso não pode ser um processo de milhões e milhões de anos. É um processo... camada você tá falando? Cada camada dessa, do Permiano, do Triássico, do Jurássico, do Cretácico. Como se fosse um bolo de aniversário. As fatias do bolo, elas são lisinhas, suaves. A erosão deveria ter alterado a forma. Tem registro fóssil na Terra que está dobrado. Vamos lá fora. Eu quero dobrar a rocha. Você me ajuda, Igor? A dobrar a rocha. Vamos lá. Ele está falando sobre rochas sedimentares, né, e a estratigrafia delas. A gente consegue ver, certamente, as camadas que são traduzidas em todas as eras que a gente viveu, né? Mas aquilo ali não é basicamente sedimento, assim, que nem areia, que tá completamente solto, assim, né? Aquilo ali tá agregado. Eu não sei os termos corretos, mas foi basicamente cimentado, entendeu? Por isso que virou uma rocha. Na ideia dele, aquilo ali era como se fosse uma areia que estava solta e não tinha como formar uma rocha. Eu fico até confusa sobre o que ele está querendo falar. A gente tem esses desdobramentos justamente pelo movimento de placas tectônicas. Então, a gente tem realmente algumas camadas que foram deslocadas ali do nível que ela está. Então, se você não tiver esse conhecimento básico, você vai acabar traduzindo ali a presença de um fóssil em uma camada que está mais alta, achando que, na verdade, ele era de uma outra época. Mas é muito comum essa questão aí de rochas sedimentares que sofreram essa ação aí de terremotos, por exemplo, e aí deslocaram ali uma grande parte das camadas. São conhecimentos básicos. Alguém aí que está nos ouvindo gostaria de participar do experimento de dobrar a rocha? Rocha não dobra. Eu não sei se eu tô entendendo o que tu quer dizer com lisinho. Lisinho. A superfície não tá lisinha, bonitinha. Suponha que isso é um período que cessou. É que aquilo ali é um desenho. Sim. Né? Então, no desenho... Mas a maioria dos livros de biologia... Tanto é que isso aqui não foi uma coisa que eu trouxe pronto, não. Eu escrevi no Google ali, entendeu? Coluna geológica. A primeira foto ali eu procurei, foi aleatório. Se você pegar qualquer livro de biologia que é usado na universidade, de teoria evolucionista, é uma foto similar a essa que vai aparecer. E o pior... Você está dizendo que, vamos lá, eu tenho o poder de escavar aqui agora, ou num lugar que é rico, nisso daí, eu tenho esse poder de escavar e eu vou ver claramente as camadas. E as camadas estarão lisas, planas, paralelas. E nos Estados Unidos, por exemplo, que eles escavam muito por lá, tem essas camadas que se propagam por vários e vários estados, quase que pelo continente inteiro. É uma bacia. Aquilo lá foi uma grande catástrofe. Muita água com lama que soterrou uma sobre a outra rapidamente. Capaz de, inclusive, aprisionar. Formando lama. Primeiro que essas camadas, elas traduzem o paleoambiente que a gente fala, né? Então, era um ambiente em que a Terra se encontrava naquela época. Então, por isso que a gente tem diferenças de cores, diferença de composição
decomposição em cada uma dessas camadas. Já não faz sentido o que ele fala ali, né, nessa questão de catastrofismo, que foi imediato, porque cada uma das camadas a gente vê que tem composições diferentes, cores diferentes por conta de, por exemplo, épocas que tinha maior oxigênio na atmosfera, oxidou o ferro que estava aqui e aí deixou mais vermelhinha a camada. Obviamente que vai ficar ali no uniforme, né, porque ela vai ser soterrada pela próxima camada. Então ele fala tanto aí sobre agentes erosivos, então é meio que isso, né? É basicamente isso. Por isso que tá bonitinho ali, porque tá sendo soterrada cada camada. E aí, né, como eu falei, não é só um monte de sedimento solto que vai ficar ali, né? Ele passa por um processo ali que ele fica uniforme, né? Cimentação, tem os nomes aí, mas eu sou bióloga, eu não sou geóloga. Os animais e impedir que os decompositores fossem lá e fizesse a decomposição da baratinha que o Rodrigo trouxe aqui. Sensacional esse exemplo, viu? Gostei, Rodrigo. Obrigado. A barata, como é que você pode pensar? Uma barata vai lá, milhões e milhões de anos, não tem jeito. Os decompositores foram feitos, inclusive, para decompor rapidamente. A gente sabe, é contra o bom senso. É contra o bom senso o registro fóssil ter sido formado ao longo de milhões e milhões de anos. Você está chocado, não está? Eu também estou. Eu dava aula. Ele não sabe que para o processo de fossilização ocorrer, ele demanda algumas condições, né? Então, novamente, soterramento rápido, né? Mas não é rápido, assim, no mesmo dia. As condições químicas e físicas daquele meio, daquele solo, são muito importantes para todas essas questões aí, de decomposição também, né? Tem que ser um meio adverso para o desenvolvimento de decompositores, porque senão a gente não teria nenhum registro fóssil. Mas, de qualquer forma, a fossilização, ela é um evento raro, porque senão a gente não teria onde pisar, de tanto fóssil ia ter, entendeu? Quer dizer, a gente ia estar pisando na cabeça de dinossauro toda hora. Isso é um dos fatores principais para poder ocorrer a fossilização. É um meio adverso a decompositores, porque eles têm ali um metabolismo que exigem certas condições. Então, se tem uma condição que não condiz com a demanda metabólica dele, obviamente ele não vai se desenvolver ali. Um exemplo, organismos aeróbicos e anaeróbicos, entendeu? É algo básico de se entender. Aula disso, Igor. Agora, eu dava aula de petróleo, de petroquímica. Eu falava para meus alunos, olha, milhões e milhões de anos o petróleo foi formado, no registro fóssil, soterrou substâncias orgânicas, pressão e temperatura ao longo de milhões e milhões de anos. Aí eu fui no laboratório, você faz em horas petróleo. Aí eu fui olhar assim, olha só, camadas dobradas, não pode. O que significa que as camadas dobradas, elas foram formadas rapidamente, não estavam solidificadas o suficiente ainda, uma pressão na deriva continental, dobrou as camadas. O que tu quer dizer com rapidamente? Ele só não sabe a estrutura do nosso planeta. Ele não sabe que a gente tem um monte de placa gigantesca aqui embaixo que está se movendo sobre o magma. Espaço de tempo muito... Assim, é como se essa escala fosse real, só que muito menos tempo. É isso que tá dizendo? Foi feito tudo de uma única vez durante o grande dilúvio que tivemos na Terra. Então todo mundo morre, todo mundo é do mesmo período aí. Cada camada dessa é uma das tsunamis que foram produzidas por... Tem modelos criacionistas. Gente, que engraçado, velho. É muito mais mirabolante, né? Essa explicação aí, porra. Cada tsunami aí junta aqui toda a lama que tá aqui na Terra e vamos soterrar a galera inteira aqui, ó. Primeiro que ele tá considerando tsunami. Para acontecer um tsunami, você precisa ter ali uma colisão entre placas. Então ele já tá se refutando, entendeu? Que explicam muito bem esse... Agora, é um modelo de religiosos, de gente que não fala nada com nada, né? Como disseram do Rodrigo, não. É modelo de gente que estuda, Igor. A gente estuda. A Bíblia diz assim, estáis sempre prontos a dar a razão da sua fé e da sua esperança. A fé é o firme fundamento. Estáis sempre embasados. A ciência está do lado da nossa fé. Exatamente. Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe, Igor. Por quê? Porque eu estudo, eu sei química, bioquímica. É o que embasa ele. Aprendo cada dia mais e as evidências são muito fortes. Não dá para imaginar que isso é um processo de milhões e milhões de anos e todos os animais nesse registro fóssil ainda nos Estados Unidos tem vales e vales de dinossauros, tudo no mesmo lugar.
Você vai lá, os ossos estão tudo misturados. Não faz sentido, porque se fosse um bicho que morreu, o osso estava tudo juntinho daquele bicho. Mas é uma sopa, uma canja de galinha. Só que galinha, porque diz que evolui para galinha, né? Então, dinossauro, galinha é a mesma coisa. E você vai ver, os ossos mais leves estão em cima, os mais pesados embaixo. Pô, isso é uma prova mais que evidente de que uma quantidade imensa de dinossauros ficou ali presa naquela situação, não conseguia mais fugir das tsunamis, e a última onda fez aquela sopa de galinha e soterrou tudo. Então, os vales ele explica que a Terra inteira estava num dilúvio, né? Tava tudo alagado. E por que só em determinados lugares tem isso? Entendeu? Não é em todo vale que tem isso. E eu nem consigo aqui afirmar ou não se realmente existe isso. Eu não tenho conhecimento sobre essa sopa de galinha. De dinossauros nos Estados Unidos, tem vale de dinossauro na Argentina, no Brasil, aqui no Nordeste brasileiro, baleia. Então, isso daí são realmente bacias sedimentares, né? Porque não é em toda a extensão da Terra que a gente tem rocha sedimentar. E é só na rocha sedimentar que a gente encontra fóssil. Então, a gente tem informações onde a gente encontra fósseis, senão a gente estava escavando aí na sua esquina e tinha os bichos lá, entendeu? O que ele tá falando aqui do Nordeste é o Araripe, né? Que lá tem muito, muito fóssil mesmo. E aí o que ele tá falando nos Estados Unidos ali provavelmente são os xistos que tem lá. Então são informações justamente onde tem fóssil, gente. Não é em uma rocha magmática que você vai achar um dinossauro. É até difícil lidar com um vídeo desse, que às vezes parece cômico. Em um argumento, ele tá falando que existe tsunami, e no outro ele fala que não tem como a tectônica de placas elevar fundos oceânicos, por exemplo, que ele falou aí da Argentina, a questão dos Andes. Enfim, os Andes também tiveram uma origem parecida, né, com a dos Alpes. Então, assim, fica muito claro, né, que a pessoa tá usando crença, fé, misticismo para argumentar algo, se disfarçando de ciência. Então, obrigada por assistir até aqui. Se vocês gostarem, a gente traz novamente essa discussão. E é isso, até a próxima.